Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. A incidência da doença cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos. Por isso a gente recebe o endocrinologista Malebranche Bernardo da Cunha Neto, que vai esclarecer algumas dúvidas, mitos sobre essa doença que, claro, assusta muita gente, mas gera muitas dúvidas. Os questionamentos vêm dos nossos ouvintes, mas antes de mais nada, Malebranche, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço e ter essa oportunidade de esclarecer a população sobre uma doença tão importante como o diabetes. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta vai aparecer aqui na tela. Quem que enviou a primeira pergunta é o @limacrau, ele mandou via Instagram. Ele pergunta quais são as diferenças entre os tipos 1 e 2. Já aproveito, qual que é o mais sério, 1 ou 2? O diabetes é uma doença que caracteriza-se por um aumento da glicemia daquela pessoa. Isso vai trazer muitos problemas no futuro e dependendo do grau de descompensação que a pessoa tem na vida, isso pode ser mais sério no tipo 1, isso pode ser mais sério no tipo 2. O tipo 1 é um diabetes muito mais imunológico, onde as células do pâncreas são destruídas por um processo imunológico, que tem uma genética por trás. O tipo 2, o que acontece é que as células não respondem bem à insulina que o pâncreas produz. Então, um tipo de diabetes, você não produz bem a insulina. Realmente você tem uma falência da célula beta que produz a insulina. E o outro tipo, você tem insulina, às vezes em grandes quantidades, maior do que uma pessoa que não é diabética, mas ela não funciona bem porque as células não respondem bem a essa insulina. Certo, dúvida sanada, a gente vai para a segunda pergunta da Amanda, Ubatuba, São Paulo. Tenho sentido uma sede atípica. Posso estar com diabetes? A Amanda já quer uma consulta aqui, doutor. Mas essa é uma dúvida muito grande, muita gente que fala. Mas, Amanda, a gente vai te responder. Qual é a associação que se faz com esse sintoma e com a doença? Sede é um sintoma de diabetes, sim. Quer dizer, quando a pessoa tem uma glicose que sobe muito no sangue, quando ela passa de 180, ela começa a sair na urina. Por causa disso, a glicose puxa a água e a pessoa tende a desidratar. Nessa desidratação, a sede vem, porque se a pessoa não tomar água, ela vai desidratar. A questão é que nem toda sede é diabetes, minha gente. Você pode ter sede porque você ganhou peso, está muito calor, hoje fez 34 graus em São Paulo, você pode ter todo o direito de ter sede, mas é uma sede que você está acostumado. Uma sede que aparece em horário que você não esperava, a noite inteira com sede, acordar para beber água, uma coisa que você não fazia antes, você tem que chamar a atenção que deve ser uma sede atípica. Mas nem toda sede atípica é diabetes mellitus. Por exemplo, existe uma situação que você tem um diabetes insípido, muito mais raro, que é falta de um hormônio dentro da cabeça que você pode não segurar a água no corpo e perder na urina e por isso ter sede. Você pode ter sede muito por causa de remédios. Pessoas que usam antidepressivos, é muito comum ter boca seca e confundir com essa história de sede. Pessoas que têm respiração oral também, que têm apneia do sono, podem respirar pela boca e ter sede de manhã e terminar bebendo mais água do que o normal. Ou seja, é para ficar atento no caso da sede, mas não entrar em desespero achando que já está com diabetes. Não, e existem outros sintomas e sinais do diabetes também que as pessoas têm que ficar atentas, além de ter que fazer sempre seu exame periódico, como de pressão, cardiovascular, etc. Vamos para a próxima pergunta, que vem agora de Sumidouro, no Rio de Janeiro, do Ademir. Existe cura para diabetes? O diabetes mais comum, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, em geral não. Existem tipos mais raros de diabetes que têm cura sim. Por exemplo, se você tem um tumor na hipófise que produz cortisona em excesso, você termina produzindo no seu corpo muita cortisona, você pode ter, com a extração desse tumor, ou na suprarrenal, ou em algum outro lugar do corpo, uma melhora do perfil hormonal e com isso você tem uma cura do diabetes sim. O diabetes tipo 1 não. Ainda estamos engatinhando, ainda existem muitas pesquisas procurando curar o tipo 1. Existe um grupo em Ribeirão Preto que chegou até perto disso, com transplante de células, mas não conseguiram ainda um êxito que a gente consiga colocar isso na prática clínica. O tipo 2, que é o diabetes que 80% deles são pessoas obesas, é um diabetes que você pode não curar totalmente, porque se você voltar a engordar, você volta a ter o diabetes. Mas na hora do emagrecimento, por exemplo, numa cirurgia bariátrica que existe, você vê uma reversão total do aumento da glicemia e das consequências, da maioria das consequências desse aumento de glicemia. Doutor, não quero te colocar numa saia justa, mas você falou desse grupo de pesquisa em Ribeirão Preto. A gente está muito distante, quem sabe, dessa cura para o diabetes 1? Ou você vê com otimismo os estudos,
da ciência, num futuro próximo, quem Eu sabe? Eu acho que a cura vai vir sim, mas a médio prazo. A curto prazo existem muitos obstáculos sendo transpassados e que eu diria para você que não está nem perto, nem tão longe da cura do diabetes tipo 1. Mas isso é uma coisa que a gente tem que esperar mesmo a ciência evoluir. Vamos para a tela novamente. Do Ademir, a gente vai com a pergunta do Roberto do Rio, que diz: apenas a elevação do açúcar no sangue é o suficiente para o diagnóstico? O diagnóstico de diabetes mellitus é feito pelo exame de sangue. Isso aí é definitivo. Esse exame de sangue pode ser feito numa glicemia basal, quer dizer, quando você acorda de manhã, se você tiver uma glicemia acima de 125, 2 vezes ou mais, ou pode ser feito num teste oral de tolerância à glicose. Você toma aquela garapa doce com a quantidade determinada de glicose e se você tem no tempo 2 horas uma elevação maior do que 200, você é considerado diabético. Esse diabetes, ele vai ter as consequências clínicas. Então, você vai juntar o que você está vendo no paciente laboratorialmente com o que existe na clínica. Isso vai ajudar muito no tratamento depois, porque cada tipo de diabetes tem uma maneira melhor de tratar. Tá certo, a gente conversou com o Dr. Malebranche Berardo da Cunha Neto, que esclareceu as dúvidas sobre diabetes. Doutor, obrigado pela participação e pela explicação bem simples. Acho que o pessoal de casa e a gente aqui também conseguiu entender bem desse assunto que tem tantos mitos e verdades e inverdades. Isso mesmo. Muito obrigado e estou sempre à disposição. Obrigada. Só lembrando que o senhor atende aqui em São Paulo. Teve gente querendo... A Amanda pediu quase que uma consulta aqui pelo jornal, mas brincadeira, Amanda. Mas o senhor também atende aqui em São Paulo, no Hospital Moriá, especialidade endocrinologista, para o pessoal saber bem qual é o médico que tem que procurar. Não é isso, doutor? Isso mesmo. Obrigada.